Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista, sou especialista em odontologia hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein e sou habilitado em lasers pela USP. E o assunto que eu quero falar com vocês hoje é por que a laser terapia é indispensável, é fundamental, concomitantemente aos pacientes que estão fazendo quimioterapia, ou seja, tratamento oncológico. Por que quem faz quimioterapia também tem que fazer laser terapia em muitos casos? Eu vou falar sobre isso e por que o laser é tão importante, quais são os efeitos dele, né? O que é que ele impede que aconteça, tá certo? Antes disso, gente, se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje e também estar inteirado de todos que estão já postados aqui, gente. Tem mais de 60 vídeos sobre diversos assuntos que vocês vão adorar, eu tenho certeza. E também curte esse vídeo se você acha um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. Você sinaliza isso para o YouTube e o YouTube entrega meu conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então agora, gente, vamos às informações. Primeiro, gente, vamos entender quais são os efeitos do laser. Deixa eu mostrar aqui o laser para vocês, certo? Esse aqui é um laser de baixa potência. Deixa eu ligar ele aqui para vocês. E vou mostrar como é que ele incide a luz, tá certo? É um laser de baixa potência. Ele tem um certo comprimento de onda, que varia de 600 a 800 nanômetros, esse comprimento de onda. E ele tem o espectro de luz na luz vermelha, né? O espectro do laser é na luz vermelha. Esse laser, gente, ele tem a opção vermelho e infravermelho. Vou explicar cada uma delas para vocês, né? A luz vermelha, ela incide sobre principalmente o núcleo energético das células, que são as mitocôndrias. Esse núcleo energético é responsável por produzir energia para as células, né? As células ficam super energizadas. Então, esse laser, ele vai lá agir nesse núcleo e é como se você estivesse dando um energético para essas células, né? Um Red Bull. Então, elas conseguem trabalhar muito mais. Além do mais, elas conseguem aproveitar melhor algumas substâncias para elas desempenharem suas funções. Então, digamos, ela consegue evitar o desperdício ou melhor utilizar as substâncias como, por exemplo, ferro e vitaminas do complexo B, para que ela possa desempenhar suas funções. E quais são as funções das células, né? Sobretudo as células da pele, as células da mucosa da nossa boca. Quais são as funções delas, gente? Elas têm função de proteção, né? A pele é o maior órgão protetor do nosso corpo. Ela faz a barreira para que não entrem, né, produtos químicos, micro-organismos, qualquer coisa que possa afetar nosso organismo. Então, se essa pele está lesada, se ela tem uma lesão, se ela tem uma ferida, ela tem uma porta de entrada para agentes infecciosos ou danos ao nosso organismo, como, por exemplo, vírus, bactérias e fungos. Além do mais, gente, uma ferida dói que não é pouco, sobretudo na boca. Você faz tudo pela sua boca, né? Você se alimenta, você ingere líquidos, você fala, né? Se comunica e você também se relaciona, porque você beija. Imagine se sua boca está ferida. Será se você é capaz de desempenhar essas funções tão bem ou você irá evitá-las? Então o laser entra nesse sentido. O laser é um biomodulador, ou seja, ele potencializa uma resposta inflamatória sem exacerbar a inflamação. E para que a gente quer potencializar a resposta inflamatória? A inflamação, gente, ela faz parte do processo de reparo tecidual. Ou seja, toda vez que há um corte, toda vez que há uma lesão, toda vez que há um ferimento, um dano a um tecido, tem que haver inflamação para que haja o reparo tecidual. Então, as primeiras células de defesa que chegam quando há um dano a um tecido, por exemplo, um corte na boca, são os neutrófilos e os macrófagos, que são células fagocitárias. Se nesses danos ao tecido tiverem bactérias, micro-organismos, essas células fagocitárias vão englobar, fagocitar esses micro-organismos e apresentar eles para o nosso sistema imunológico, que a gente chama de apresentação de antígeno. Normalmente são nos linfonodos mais próximos. E aí o nosso sistema imunológico vai enviar células mais especializadas para combater aquele invasor. A partir daí, gente, a inflamação, né, ela também vai envolver citocinas, mediadores inflamatórios, como interleucinas, como fator de necrose tumoral alfa, entre outras coisas que não interessa tanto vocês saberem assim nos minimamente detalhes. Eles vão sinalizar e tudo isso vai fazer parte do recrutamento de células que irão reparar esse tecido, sobretudo células que produzem colágeno, que são os fibroblastos. Então esses fibroblastos serão recrutados e eles utilizarão substâncias como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, proteínas, para sintetizar um tecido cicatricial e reparar aquele tecido, tá certo? Então, esse é o processo de reparo tecidual envolvido na inflamação. E o que é que o laser faz?
Como as células estão responsáveis por esse processo de reparo tecidual, o laser vai incidir sobre a matriz energética dessas células, como eu já falei para vocês. Então é como se fosse uma usina hidrelétrica dessas células, em que o laser, digamos que essa usina hidrelétrica é uma energia solar, né? É movida a energia solar. E o laser é a luz que vai potencializar a produção de energia dessa matriz energética. Sendo assim, uma célula que teria uma carga horária de 8 horas, fazendo uma alusão para vocês, vai ter uma carga horária de 10 a 12, 16 horas. Então ela vai trabalhar mais. Sendo assim, a gente consegue acelerar o reparo tecidual em até 50% do tempo. E a gente não exacerba a inflamação, porque se aquela célula ela está super energizada e ela está fazendo o papel de duas células, você não precisa de tantos mediadores inflamatórios para recrutar mais células para aquele reparo tecidual. Então você não tem uma exacerbação da inflamação como sintomas de edema, que é um inchaço, né? Como sintomas de dor, como sintomas também de vermelhidão, de febre, porque você está tendo um processo de regeneração de reparo tecidual efetivo. Então, basicamente, esse é o laser está envolvido nesse processo. Mas por que o laser seria fundamental ou indispensável em pessoas que estão fazendo o tratamento oncológico, ou seja, fazendo quimioterapia, que é um dos principais tratamentos coadjuvantes ao tratamento oncológico? Porque, gente, a quimioterapia, principalmente com a classe de quimioterápicos chamados antimetabólitos, elas podem produzir uma lesão na boca chamada de mucosite. Tudo que termina com it significa inflamação. Mucos, da mucosa, it, inflamação. Por que esses quimioterápicos produzem essa inflamação na mucosa da nossa boca? Então, gente, esses antimetabólitos, esses quimioterápicos, eu vou dar 5 exemplos para vocês. Busulfano, melfalano, 5-FU, que é a 5-fluoracila, metotrexato. 4 exemplos, para também não encher a cabeça de vocês. Então, vou dar 4 exemplos para vocês, que são esses, né? Busulfano, melfalano, metotrexato, 5-FU, que é o 5-fluoracil. Esses medicamentos fazem parte da classe dos antimetabólicos. E o que é que esses antimetabólicos fazem? Eles inibem alguns nutrientes, que são essenciais para que haja a replicação, né, a duplicação do DNA e uma célula se transforme em duas células. Então, ela inibe esse processo de reprodução celular que está envolvido nas células cancerígenas. Um tumor cresce através da reprodução celular. Esses quimioterápicos vão agir impedindo esse crescimento desse tumor, né? Essa reprodução celular, impedindo esse processo, né, de alguns nutrientes, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B, né? E que são essenciais, né? Ácido fólico e vitaminas do complexo B, por exemplo, vitamina B12, são essenciais nesse processo de replicação, de duplicação do DNA, para que haja uma nova célula. Então, se esses antimetabólitos eles vão inibir essas vitaminas do complexo B, você não consegue completar esse processo e, sendo assim, você inibe o crescimento tumoral, inibe a replicação, né, a duplicação dessas células tumorais. Porém, gente, a gente sabe que os quimioterápicos eles agem no corpo todo. Eles não vão agir só nas células tumorais, eles vão agir no corpo todo. E eles acabam afetando células que têm uma taxa metabólica alta ou que têm uma taxa de mitose alta, que são as células epiteliais, as células da nossa boca. Pra vocês terem ideia, o epitélio da boca ele se renova a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias, uma célula tem que dar origem a 2 células, se renovar, né? E também produzir queratina. Quando ela tem uma taxa de reprodução alta, esses quimioterápicos vão acabar inibindo a reprodução dessas células também. E quando inibe, as células que estariam sendo formadas para repitelizar, né, renovar a pele da nossa boca, como elas são inibidas, elas não formam. Então aqui tem pele, aqui também tem pele, mas aqui está uma ferida aberta, uma afta enorme, que é o que a gente chama de mucosite. Por isso que esses quimioterápicos da classe dos antimetabólitos, eles podem produzir mucosite, justamente pela inibição de alguns nutrientes que são essenciais no processo de renovação e regeneração celular. Então, esses quimioterápicos, repetindo, busulfano, melfalano, metotrexato e 5-FU, estão muito envolvidos em processos de mucosite, que é a inflamação das mucosas. E o que é que essa mucosite traria de malefício para esses pacientes? Imagine, gente. A sua boca está literalmente na carne viva, porque quando a gente não tem epitélio, a gente tem o tecido subjacente, que é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem os vasos sanguíneos, tem as células inflamatórias, tem nervos. E quando você expõe o tecido conjuntivo, você deixa a boca na carne viva. Então, qualquer estímulo pode gerar dor. Então, esse paciente tem muita dor para se alimentar, tem muita dor para falar, para beber líquidos, para ingerir líquidos.
tem muita dor para se relacionar. E isso acaba inibindo esse paciente de fazer uma série de atividades, inclusive de se alimentar, de se comunicar, de se hidratar, e acaba debilitando esse paciente, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Porque esse paciente fica mais deprimido, esse paciente pode ficar desnutrido e esse paciente pode ficar desidratado, inclusive comprometendo o processo, né, de tratamento do câncer, de quimioterápico. Por quê? Se esse paciente ficar muito debilitado, a equipe médica pode querer suspender o tratamento até que esse paciente, digamos, seja restabilizado, né, para que ele possa continuar esse tratamento, certo? Por isso que é essencial um dentista especialista em odontologia hospitalar e habilitado em laser terapia acompanhar o tratamento oncológico de muitos pacientes, sobretudo com esses quimioterápicos. Outras questões, gente, que estão envolvidas no tratamento quimioterápico é que esse paciente pode ter alteração na composição da sua saliva. Quando altera a composição da sua saliva, esse paciente pode ter uma xerostomia, que é o quê? Sensação de boca seca. A saliva fica mais espessa e o paciente tem uma sensação de boca seca. As nossas glândulas salivares, elas podem ser glândulas serosas ou glândulas mucosas. A diferença é que algumas deixam a saliva mais espessa, aquela saliva mais ligante, e algumas deixam a saliva mais líquida, que dão a sensação de uma fluidez, certo? Quando há uma alteração da composição salivar, ou algumas glândulas salivares estão trabalhando menos, você tem uma alteração na composição dessa saliva. Então pode ficar uma saliva mais rica em mucina, ou uma saliva mais serosa. E tudo isso compromete a percepção do sabor dos alimentos, pode traumatizar mais a boca desse paciente, além de deixar uma sensação incômoda de boca seca. Então o laser também pode entrar com a irradiação em glândulas salivares. A gente tem algumas glândulas salivares maiores, como por exemplo parótidas, submandibulares e sublinguais, e a gente, dependendo dessa composição salivar, pode estimular algumas glândulas salivares a produzirem mais saliva. Além do mais, a gente também pode fazer a suplementação desse paciente com alguns nutrientes que melhorem esse quadro. Outra questão envolvida, gente, além da xerostomia, é a hipossalivação. Hipo, diminuição. Salivação, saliva, né? Então você tem uma diminuição da salivação. Pra vocês terem ideia, uma pessoa, nas suas condições normais, produz em torno de 1,5 litro de saliva por dia. E essa produção de saliva a gente pode dividir em tempos, por exemplo, a cada 5 minutos. Aí você classifica se essa saliva é estimulada, por exemplo, você dá goma de mascar sem açúcar para esse paciente mascar. Você dá, tipo, mordedores de silicone. Você pode estimular o paciente a sentir odor de alimentos para que ele possa salivar. Aí você avalia o parâmetro da saliva estimulada e também da não estimulada. Então você avalia a quantidade de saliva produzida por esse paciente sem estar sendo estimulado. E a partir daí você pode diagnosticar se esse paciente está com hipossalivação ou não. E o tratamento também pode ser com salivas artificiais ou com irradiação do laser, né, de baixa potência, em algumas determinadas glândulas salivares, tá certo? Outra questão, gente, envolvida é que o paciente, quando tem o tratamento quimioterápico, como eu falei para vocês, a quimioterapia não interage só com as células cancerígenas, com outras células do corpo, sobretudo células imunológicas. Então esse paciente pode ter uma diminuição da sua imunidade. Sendo assim, ele pode ficar mais suscetível a infecções oportunistas. O que seriam infecções oportunistas? São infecções que esperam a oportunidade do seu sistema imunológico estar baixo para que ela possa lhe atacar. Então, por exemplo, é muito comum os pacientes que estão enfrentando tratamento oncológico terem candidíase na boca, que é uma infecção fúngica. O fungo Candida albicans naturalmente já está presente na nossa boca, certo? Ele está controlado pela nossa microbiota local, são as bactérias da nossa boca que inibem o crescimento desse fungo. Quando você tem uma alteração do sistema imunológico, você favorece o crescimento de outras bactérias, diminuição de algumas. Você também tem a questão da alteração de fluxo salivar, da alteração de composição de saliva, que pode alterar essa microbiota e favorecer esse paciente a infecção fúngica, como é o fungo pelo Candida albicans. Então você também pode utilizar o laser, junto com um corante chamado azul de metileno, para fazer uma terapia chamada de PDT, que é o termo em inglês para terapia fotodinâmica. O laser vermelho interage com o corante azul. E o que é que o corante azul vai fazer? Ele vai corar bactérias, vírus, fungos. E quando interage com esse laser literalmente faz esses micro-organismos explodirem, entrarem em lise. Sendo assim, você pode tratar esse paciente com a laser terapia, né? Com a terapia fotodinâmica, sem precisar prescrever mais um medicamento para esse paciente que já está tomando tantos medicamentos, sobrecarregando o seu organismo, sobretudo o seu fígado. Então você pode fazer terapia fotodinâmica para alguns tratamentos, inclusive para pacientes que estão resistentes a alguns antifúngicos. Você pode ter resistência a antifúngicos, a bactérias.
Outro momento que o laser pode ser empregado é na herpes, né? No vírus da herpes simples, que muita gente chama de mijo de aranha, boqueira. O vírus da herpes, ele faz vesículas, né? Faz bolinhas, normalmente ele fica adormecido em nervos periféricos, sobretudo na região perioral. E quando a imunidade baixa, quando tem exposição à radiação solar, quando tem estresse, quando tem diminuições nutricionais, né, uma desnutrição, esse vírus pode entrar em reprodução e sair na pele, que são as vesículas. E a gente pode tratar eles também com a terapia fotodinâmica. Você drena, tem vídeo meu falando sobre isso, vou mostrar um pouquinho aqui. Você drena essas vesículas, né? Depois que você drena, você tem que tomar um cuidado para que essa secreção que saiu não toque em outras áreas do corpo, para não reinfectar esse próprio paciente. Cora esse paciente com azul de metileno e utiliza o laser para fazer essa interação e promover a ruptura, né? A morte desses vírus. Né? O vírus é um ser que não é considerado ser vivo, ele é um parasita obrigatório, mas eu vou falar em morte para fazer uma alusão melhor para vocês. Então, gente, como o laser faz essa biomodulação, a gente consegue fazer com que essa boca desse paciente seja reptilizada em momentos que ela está na carne viva, com a mucosite. Então, a gente utiliza o laser para esses fatores. Eu tenho alguns pacientes em acompanhamento e eles estão fazendo tratamento com esses quimioterápicos e não estão com mucosite. Por quê? Porque a gente faz um laser preventivo. A gente previne o aparecimento dessas lesões por mucosite através do laser, tá certo? Então ele é essencial. E por que eu não posso usar, por exemplo, uma pomadinha para afta, eu não posso usar um anti-inflamatório, um corticoide para melhorar essas mucosites? Porque, gente, elas não são inflamações causadas por, digamos, fatores externos ou agentes infecciosos. Ela é uma falta de epitelização que é inibida pelo antimetabólico, pelo quimioterápico. Então, se você usar anti-inflamatório, você vai estar inibindo ainda mais a inflamação do processo de reparo tecidual e não vai estar tratando a mucosite. Porque a mucosite a gente precisa de um processo de reparo, de regeneração tecidual, que é facilitado pela irradiação do laser, que dá uma superenergização nessas células, né? Melhora o aproveitamento de nutrientes, da síntese de colágeno e também a longevidade dessas células. Então, digamos, se as células epiteliais teriam um tempo de vida de 7 dias, elas podem aumentar o tempo de vida dessas células epiteliais, então altera o ciclo de troca das células epiteliais da boca. Então, no processo que o paciente está passando pela quimioterapia, não há troca de pele, inclusive, e por isso não há a mucosite. Ou então, ela potencializa as células para que elas possam reptilizar a lesão. É por isso que o laser é indispensável. Então, gente, se você conhece alguém que está fazendo tratamento oncológico, né, que vai utilizar quimioterápico, sobretudo busulfano, melfalano, metotrexato e 5-FU, você encaminhe esse vídeo, né, e sugira que esse paciente procure um dentista especialista em odontologia hospitalar e habilitado em laser terapia para acompanhar. Né? Além de tudo, gente, já tem vídeos meus sobre o papel do dentista no tratamento oncológico, se vocês quiserem ver, entre outros. Existe a liberação, alguns tratamentos exigem a liberação do dentista para iniciar o tratamento quimioterápico. Vou sugerir o vídeo aqui para vocês. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu não gosto de falar tanta coisa para não deixar o vídeo tão longo, certo? Então, o mais importante eu falei para vocês. Se restarem dúvidas, deixem nos comentários. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, que mais pessoas têm que saber sobre isso, tá certo? Se inscreve no meu canal, gente, para não perder mais nenhum conteúdo a partir de agora. E eu também estou em outras redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook e aqui no YouTube, que é a minha preferida, tá certo? Até a próxima, gente.